sei que há várias linhas dentro do calvinismo. Uma delas, de fato, defende a ideia de que Deus determinou a queda humana para que pudesse demonstrar a sua misericórdia. Não sei se é assim que o pastor Marcos Ranconato pensa, mas o senhor tem a palavra agora. Deixa eu só falar uma coisa, o pessoal brinca com aquele negócio que eu falei de cambalhotinha, que eu brinquei aqui outro dia, né? É que é assim, os arminianos interpretam o que eu falo do mesmo jeito que eles interpretam a Bíblia. Eles distorcem as coisas. Quando eu falei sobre cambalhotinhas aqui no Vejam Só, eu não estava falando sobre piruetas hermenêuticas. Quem escutou o programa sabe disso. Eu estava falando de desdobramentos lógicos de uma doutrina. Então, aí eu usei, em vez de usar a palavra desdobramentos, eu usei a palavra cambalhota nesse sentido de desdobramento. Então, exemplo, eu creio que Jesus é Deus. Ok. Aí eu creio que Deus Pai é Deus. Tá. Qual é o desdobramento disso? Eu tenho duas pessoas divinas num só ser. Então, são os desdobramentos teológicos de uma afirmação. Né? Então, é isso que eu quis dizer aqui. Mas teve um pessoal de um site aí, pessoal brincando, fazendo desenhinho. Até a galinha. Fazendo brincadeira. Fazendo piada lá. O Ranconato desenhou gente dando cambalhota. O pessoal é terrível. Mas isso aí faz parte do nosso... Pelo menos é divertido. É divertido, é engraçado, né? Mas eu quero deixar claro isso. É claro que as piruetas eu deixo lá para o circo arminiano. Né? Agora, eu queria destacar o seguinte aqui. Essa questão da queda, se Deus decretou ou não a queda, mais uma vez eu quero frisar que isso aí, se o calvinista fala que Deus decretou e o arminiano fala que ele não decretou, na realidade, eles empatam na questão do problema. O problema continua a mesma coisa. Por quê? Porque o arminiano ele vai dizer que Deus sabia que a queda iria acontecer. Uma questão muito séria é saber o seguinte, quem colocou o futuro lá para Deus consultar? Como é que Deus sabia que ia acontecer? Quem colocou o futuro lá? Foi o destino? Então, os arminianos têm que virar budistas. Né? Talvez, é só pensar um pouquinho, né? Ninguém vai querer ser budista. Então, alguém colocou o futuro lá para Deus consultar. Quem colocou o futuro lá para Deus consultar? O destino não foi porque não somos budistas. Quem foi, então, que colocou o futuro lá? Foi o próprio Deus. Então, caímos no quê? Caímos numa presciência fundamentada num decreto. É a única opção que nos resta essa. Agora, claro que nós não entendemos por que isso aconteceu, por que Deus fixou isso, não sabemos. De qualquer forma, o arminiano vai dizer assim, não, mas Deus permitiu. Em que isso isenta Deus? Porque, na realidade, na questão da queda, Deus não somente permitiu. Ele foi lá e fez um jardim. Ele foi lá e fez uma mulher. Ele foi lá e colocou uma árvore. Ele foi lá e fez uma proibição. Ele agiu. Tudo isso sabendo de antemão que o homem iria cair. Isso é permissão? Mas a diferença é que ele permite... Isso é permissão? Ele empurrou. A diferença é que ele dá chance de arrependimento para todos. Que chance? Ele sabia que iria acontecer. Ele sabia que ia acontecer. Que chance é essa? Que chance eles tinham? Ia acontecer. Nós não sabemos lidar com essa questão. Então, o arminiano, ele cria o mito aí da permissão aí, mas não resolve nada. Porque, na realidade, Deus sabia de antemão o que ia acontecer e foi lá e agiu de modo a montar o cenário para que acontecesse. O arminiano quer se livrar disso com essa ideia de permissão, mas ele não consegue se livrar disso, porque se estava na presciência de Deus, aquilo iria acontecer e Deus agiu para que acontecesse. Agora, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, o arminianismo, claro, o arminianismo teve esse início, que é um início mais ortodoxo, mas ele acaba caindo nesses desdobramentos que a gente viu aí agora, dizendo que o calvinismo não tem base bíblica nenhuma, tudo mais. Armínio jamais disse isso. Armínio era calvinista. Armínio, foi, na origem é verdade. É verdade. Armínio era calvinista, a princípio estudou na escola calvinista, ele era um calvinista moderado. E ele era de uma igreja calvinista, Igreja Reformada Suíça. E ele teve algumas ideias diferentes e começou a expô-las. Muitos pontos do arminianismo, Armínio jamais ensinou. Por exemplo, a negação da depravação total.
Armínio jamais negou a depravação total, como os arminianos de hoje Mas aí não rejeitam. são arminianos, pastor. Sim, mas Aí não são eu arminianos. estou lidando com os arminianos modernos. Os arminianos como Eu arminianos estou e defendendo negam a a depravação, teologia arminiana clássica. total. Ok. Eu estou defendendo O arminianismo o de arminiano hoje de hoje, defende a perda de salvação. Armínio nunca defendeu a perda de salvação. O arminianismo moderno defende com unhas e dentes a perda de salvação. A gente vê isso aí.